Pode só rapidinho resumir aqui essa questão que falou agora do Inmetro, porque tem essas duas etapas aqui. A gente já. O que o NT Powerbox tem agora e o que você acabou de falar, mas só para ficar sintetizado. O que o NT Powerbox tem é um teste dentro de uma instituição reconhecida, ou seja, um órgão certificador do Inmetro, que certificou que com o uso do equipamento do NT Powerbox, o veículo de teste está poluindo menos que um veículo 0 km. Por exemplo, na questão da opacidade, um opacímetro, é um medidor da transparência, ou seja, é um medidor da fumaça que sai. Os valores vão de 0 a 2,50 a 2,5, e normalmente um valor ideal para um carro é 1,4, 1,5. O de teste estava com 1,04. Ou seja, quanto mais próximo de zero, é um sistema totalmente fechado. Fechado é o seguinte: o escapamento não tem um buraquinho, não tem uma falhinha, não tem nada, tá tudo apertadinho, tá tudo zero de fábrica, entendeu? Não tem nenhuma entrada de ar, aí só tem os gases queimados, então não existe presença de oxigênio na saída, então é praticamente impossível você chegar a zero. Então o que esse 1.04 significa? Que de 1 seria o valor intermediário, que alguma coisa está entrando pelas juntas, pelos parafusos, por algum canto, que na hora que o escapamento sai, ele também chupa o ar de fora para poder passear. E aí é detectado essa pequena molécula, esse 0,4, é detectado na saída, ou seja, praticamente zero. Os hidrocarbonetos foram encontrados que em marcha lenta o carro polui menos que um original tirado da concessionária, e andando, ou seja, em trote de marcha a 2.300, 2.700 RPM, é o normal que você está a 110 por hora, o carro polui quase 6 vezes menos que um carro 0 km. Quase 6 vezes. Então nós temos o laudo técnico que atesta que com o uso do equipamento NT Powerbox, o carro se comportou dessa maneira. Então o nome NT Powerbox, ele existe pro Inmetro nesse sentido. Agora nós vamos, com esse laudo e mais 3 laudos de outros 3 veículos, nós vamos fazer o laudo científico. Existe um professor de bioquímica com mestrado em bioquímica que já assina a anotação de responsabilidade técnica no Conselho Federal de Biologia. A Neotecnologia amanhã vai assinar dentro do Conselho Federal de Biologia a inscrição como uma empresa ecologicamente correta. E em novembro vai ser finalizado o estudo, que já está sendo feito desde outubro do ano passado, coletando a entrevista das pessoas que usam. Por isso que é importante o depoimento das pessoas. Sim, sim. Que eu mando depois um questionário. Vai chegar um questionário para você também, porque você vai fazer parte do estudo. E depois que esse estudo tiver terminado, nós vamos publicar isso numa revista científica. E aí, a partir disso aí, com essa comprovação, existem 30 dias para que a comunidade científica diga que isso é mentira, e contestar por que um equipamento tão simples pode fazer tanta diferença no carro, pode deixar de fazer um carro poluir tão pouco. Depois disso, e aí sim, nós vamos para o teste de conformidade. Nós vamos apresentar, então o NT Powerbox ganhou um nome na comunidade científica, ele já ganhou ele se solidificou. E aí nós vamos ao teste de conformidade. Então nós vamos pegar o NT e falar, o NT Powerbox quer ser testado para ver se ele cumpre todas as regras de fabricação. Quais são no caso do NT Powerbox? Que ele tem um fusível interno, que ele tem a caixinha, que a caixinha seja de ABS, que não propague chama, que aguente calor, que a resina seja boa, seja certificada tranquilamente. Depois do teste de conformidade, eles não vão avaliar se o produto é bom, se funciona ou não. Isso não. Aí isso é uma outra etapa, que seriam os ensaios elétricos. Mas como não tem como você ter ensaio técnico, porque não existe uma norma para isso aqui, ninguém imaginou que isso aqui fosse inventado. Então a maneira de você saber que isso funciona é através do dinamômetro. Se tudo correr certo e eu conseguir fazer, amanhã vai um carro para o dinamômetro. E aí são os testes que vão provar por A mais B, fora a centena de pessoas que têm testado, que compram, e como eu te digo, quem compra não quer trocar. Com certeza. Meu pai, por exemplo, é um caso que eu conheço particular, que comprou o carro, ele vendeu o carro, estava quase novo também, e comprou um outro zero, e imediatamente falou, me coloca aqui que eu não quero ficar sem o aparelho, porque já sabia disso. Então é isso, nós temos o laudo técnico, nós vamos para a parte científica, vai ser finalizado agora para outubro, novembro. Depois disso, certificação de conformidade, e depois o registro no Inmetro. Não é obrigatório fazer, mas nós queremos fazer por uma questão de provar
por A mais B e tirar todas as dúvidas, que não exista nenhuma dúvida quanto ao funcionamento do equipamento e que ninguém possa colocar em dúvida o funcionamento.